Salve, pessoal! A gente quer falar hoje sobre um tema que, assim, envolve muitas opiniões Sim. pela torcida, mas eu vou te falar que a maioria delas tende a caminhar para um lado. Sempre que a gente fala sobre a utilização do grupo de aspirantes, ou seja, a garotada da base do Atlético, aquele sub-17, sub-20, Sub-23, né? sub-23... Tinha até o Brasileirão de Aspirantes, que era sub-23. Tinha. Muitas vezes é lembrado com 2018, lembra-se muito de todos os anos que o Atlético utilizou essa plataforma. A gente fez vários estudos, inclusive tem um bem legal, tá na internet, você pode até buscar, tem no threads.com.br, que a gente fez uma matéria muito legal também, da utilização, de quanto que o Atlético rendeu de dinheiro também com o projeto. Isso aí tem um estudo bem bacana que eu coloquei no Twitter uma vez. Só que assim, Mentias, eu sinto falta dos aspirantes, tá? É uma coisa que para mim faz muito sentido. Entendo que sim, há o risco da questão da classificação à Copa do Brasil. Sim. Né, que você precisa estar classificado. O Campeonato Paranaense vem elevando, teoricamente, o seu nível, né? Agora com mais um time de Série B, mais outro time de Série C, e aí vai indo. Mas assim, cara, eu sinto falta do Atlético trazendo jogadores para sua formação, né, cara? Trazendo jogadores aí semi-prontos ali pro aspirantes. Como foi com o caso do Bruno Guimarães, acho que Sim. o evento mais factível da gente ficar comentando e talvez o evento estelar do Atlético, do projeto de aspirantes, né? Mas assim, eu acredito uma coisa antes de passar para você. Talvez, só talvez, os aspirantes sejam obrigação ao Atlético no ano que vem. Cara, no ano que vem sim. No ano que vem acho que é importante demais o Atlético dar espaço a uma geração que é boa da base, né? Essa base do Atlético tem bons jogadores. E para um ano que o investimento nesse ano, por exemplo, já foi a partir do metade do ano zero, né? Sim. No ano que vem, a grande tendência de que a situação não melhore tanto assim, né? Que o Atlético não tenha milhões e milhões para investir. Logicamente, se cair para uma Série B de Campeonato Brasileiro. Metade do investimento. Basicamente. Então, assim, seria lá 30 milhões, se muito, 40 milhões, se muito, né? E para montar um elenco que vai precisar ser remontado porque vai sair muita gente, a base Sim. vai ter que ser utilizada. Então, é interessante que o projeto de aspirante seja utilizado para dar rodagem. Agora, eu tinha muito, e tenho até ainda essa opinião de que o projeto de aspirantes é importante para lançar mais jovens e para que a base ocupe um espaço maior em protagonismo no elenco do Atlético. Sim. Mas mesmo com o aspirantes, mesmo em 2018, a situação em quantidade não foi tão boa assim, né? Você vai pegar, 2018 você tem Bruno Guimarães, Léo Pereira, o René Lodge e o próprio Santos joga nesse time de aspirantes, né? Tem também o lateral direito reserva, o Diego. O Diego Ferreira, né? Que entra em vários momentos na temporada. Sim. O Marcinho jogou, o atacante Marcinho, né? Sim. Jogou no projeto de aspirantes, depois foi ser importante na Copa Sul-Americana. Saíram bons nomes de lá e talvez a safra melhor aproveitada. O próprio Ederson em alguns momentos também, mas no ano anterior, né? Sim. Mas também em 2018 em alguns momentos foi importante. Agora, se você vê a quantidade de jogadores que jogam fora do Campeonato Paranaense nas temporadas, você vê que a coisa não é tão diferente, não. Por exemplo, 2018, 19, 20, 21 e 22. Quando o Atlético tem o projeto de aspirantes, em 2022 já com o limite, então não tão forte assim, mesmo assim o Atlético revela uma média de 12 jogadores para fora do Paranaense. Sim. 12 jogadores da base do Atlético, em média, jogaram ou Campeonato Brasileiro, ou Copa Libertadores, ou Copa Sul-Americana, ou Copa do Brasil. Beleza. Certo. Depois disso, em 23 e 24, o Atlético tem uma média de 10. Essencialmente, em quantidade, não muda, né? Essencialmente, em quantidade, ter o projeto de aspirantes ou não ter, revela basicamente a mesma coisa. Isso que, se você contar o fato de que, quando não teve aspirantes, o Atlético usou esses jogadores mais do que usou nos anos em que teve, por exemplo, nessa temporada e na última, 23 e 24, o Atlético tem uma média de aproveitamento desses jogadores que jogaram o Campeonato Paranaense em outras competições de 47%, quase metade, né? Sim. Nos outros anos, você vai pegar a média de 18, 19, 20, 21, 22... 37% o aproveitamento, 10% a menos. Então, ali, 2, 3 jogadores, se for pegar exatamente nessa conta. Ou seja, para arrematar tudo isso, cara, eu realmente acho que é importante o campeonato do Paranaense com aspirantes. Realmente acho, porque você dá rodagem. Sim. Você coloca meninos para terem rodagem, para entenderem como é jogar um jogo profissional. O Caco Espinosa veio aqui e falou como é que o cara chega em campo
E aí, beleza, tá jogando com jogadores da mesma idade. Mas depois vai encarar um zagueiro muito mais forte, um zagueiro muito mais alto. Como é que vai driblar esse jogador? Ele deu exemplo, foi treinar com o profissional e falou: como é que eu passo pelo Thiago Heleno, né? Como é que eu vou passar pelo cara? O cara é o dobro dele, se for pegar fisicamente, né? Então é uma mudança muito clara, é uma diferença muito grande. Então ter essa rodagem é importante também quando chega no mata-mata. E aí eu não concordo com o Atlético em 20, 21 e 22, chega no mata-mata e utiliza o time titular, utiliza o time profissional. Não, se vai com aspirantes, vai até o final, dá rodagem a esses caras, coloca os caras para jogar nos grandes momentos, mesmo no campeonato estadual. Então assim, acho que se for fazer, tem que fazer o total. Tem que dar cancha, tem que colocar os caras para jogar e aproveitar dos momentos que o campeonato estadual faz acontecer, né? Agora, acho que é importante a gente colocar também que em quantidade essencialmente não muda. Mas acho que dar rodagem, aí a situação muda bastante. Aí acho que você tem jogadores mais prontos para jogar ao longo do ano, mesmo que a quantidade desses jogadores não vai mudar tanto. Se você for parar para pensar, tendo em vista que a gente vai ter um elenco muito mudado para ano que vem, isso permanecendo na Série A ou caindo para a Série B, né? Sim. Claro que caindo para a Série B, a tendência é uma limpeza maior. Mas, pô, se você for pegar, mesmo permanecendo na Série A, os volantes do Atlético, o Christian deve sair, o Eric deve sair, o Gabriel deve sair, o Zé Vitor também deve sair. Você manteria o Felipinho, que tem contrato, e o Fernandinho, pode renovar. Se quiser. Teoricamente, ficaria um volante. Um volante, na teoria. Cara, o que você pode tirar ali dos aspirantes, cara? Logicamente, você tem um Léo Ataíde, que é um operário de base. Sim. Né? Um operário de base, jogou a base a vida inteira. A gente não sabe como é que vai sair. Você tem isso é um lateral direito, né? Você tem um lateral esquerdo super talentoso da seleção sub-20, que é o Léo Derek. Né? Um baita prospecto. Na zaga, você tem um Arthur Dias, muito bem recomendado também, né? Um zagueiro de seleção brasileira. Você tem um Marcão, que jogou pouco, mas na base coleciona grandes jogos e outros jogos mais meia boca. Sim. De volante, você tem o próprio Biro, que mostra certa qualidade aí como primeiro volante. Você tem o Marcos Vinícius, que pode atuar muito bem. Você tem o Riquelme, que já está na transição pro profissional também, mas muita gente fala que, cara, teoricamente não é tecnicamente, na verdade, não é o jogador que espera-se para a função. Dudu, né? Você tem um meia com o Dudu, você tem um ponta, Felipe Chiquete, que não é bem um ponta. Mais um segundo atacante. Mais um segundo atacante, é difícil de escalar o Chiquete. Sim. Principalmente num esquema que você. Hoje o Chiquete jogaria, por exemplo, no lugar, na posição do Canóbio no Atlético. Muito provavelmente. Porque se a gente joga ali com esse cara mais solto ali pelo meio, jogaria exatamente ali. Canóbio já fez mais a função que o Chiquete faria, né? Sim. Nessa temporada. Não tanto um ponta esquerda, mas um ponta esquerda pro meio, com muito apoio do lateral esquerdo. Como o Chiquete joga com o Léo Derek, né? Aí você tem, por exemplo, um Emerson que joga como centroavante na base, mas sobe como ponta. Esse já passou da hora. Esse passou da hora. Tá jogando, né? Sim. Tá jogando lá de centroavante. Eu tô esquecendo mais gente. Certamente você tem mais gente. Você tem mais gente que poderia... O próprio Sorriso, né? O Sorriso que é o artilheiro desse time sub-20, mesmo, né? Muito bom jogador. Esse time sub-20 que tem 170 gols na temporada. Pois é, cara. E daí... uma coisa dessa? Cara, é inaceitável como a transição do Atlético é ruim, cara. Não existe, né? Não existe. Não tem transição, né, cara? Não tem transição. E assim, a gente tá sepultando o jogador, cara. Sim. Tá sepultando o jogador. E vocês? O que vocês acham, tá? Que jogador que tem que estar no profissional no ano que vem? Que cara que tem que estar lá ou que jogador que vocês não querem ver no profissional no ano que vem? Ou melhor, tem que ter aspirantes, não tem que ter aspirantes? O importante é você deixar seu comentário, curtir esse vídeo e, logicamente, se inscrever aqui na Threads pra gente chegar a 50 mil inscritos até o final do ano. Fechou? Tamo junto. Aquele abraço.